Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no canal do Café Católico, Café Expresso, as meditações semanais sobre as coisas de Deus. Estamos meditando sobre trechos, as segundas leituras, os podcasts desse período, as segundas leituras do ofício das leituras da Liturgia das Horas. Esse é o segundo podcast a respeito das meditações. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Não percamos de vista o rosto bendito do Filho de Deus. Ele que nos vem no Natal do Senhor e que virá um dia na sua glória futura, escatológica. Esse o tema da meditação de hoje, a escatologia, então a índole escatológica da Igreja Peregrina. Esse texto é da Constituição Dogmática, esse que eu vou meditar, porque são textos da segunda leitura da Liturgia das Horas, do ofício das leituras da terça-feira. Os podcasts do Café Católico têm como o dia central, o dia escolhido, a terça-feira. Então, vamos meditar sobre as leituras, as segundas leituras espirituais da terça-feira. No caso, essa é do segundo domingo do Advento, a segunda semana do Advento, A segunda semana do Advento, a terça-feira da segunda semana, em que é o número 48 da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. Então o título é esse, a índole escatológica da Igreja Peregrina. O que é escatologia? As realidades últimas, as realidades do fim dos tempos, as realidades do fim do mundo em que conhecemos. O céu, o inferno, o purgatório, o juízo particular, o juízo final. Então, a parousia do Senhor, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, todas essas realidades do fim dos tempos e da consumação final está dentro da teologia, que é a escatologia que estuda. O escatom é o Cristo Jesus, os escatá são as coisas últimas, essas que eu frisei. Então, pensando na índole escatológica da Igreja Peregrina. Então a Igreja, sabemos, é o corpo de Cristo que peregrina neste mundo, é a Igreja militante. A meditação é justamente olhando essa dimensão da Igreja, porque sabemos, tem a Igreja triunfante, os santos no céu, a Igreja peregrina, ou Igreja militante, aqui nós estamos caminhando na terra, e a Igreja padecente, aquela que é purificada pelo Cristo Jesus no purgatório. Então, o texto é uma meditação de 5 parágrafos sobre a índole escatológica da Igreja Peregrina. Então, vejam, a Igreja, diz o texto, a qual somos todos chamados no Cristo Jesus, e na qual, pela graça de Deus, alcançamos a santidade, só será consumada na glória celeste quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas. Então, a Igreja, ela só será consumada na glória de Deus, com a segunda vinda do Cristo, em que Deus será tudo em todos, e o mal, o diabo, o inferno serão acorrentados e lançados fora. Eles ficarão nas trevas, chamadas no lago de fogo, como diz no Apocalipse. Então, tudo apartado de Deus. Então, nessa consumação, o mal é extirpado, todo o pecado é purificado no Espírito Santo. Então, essa consumação é no final, com a segunda vinda do Cristo, uma vinda gloriosa. Então, a Igreja Peregrina, ela caminha na santidade do Cristo. E para chegar a esse mundo novo, ela tem já a semente em si mesma, pelos sacramentos, pelo Espírito Santo, dessa vinda, dessa vida que há de vir,
a vida que é o próprio Jesus e que nós já temos pelos sacramentos, pela liturgia, nesse tempo. Quando tudo, o mundo, a igreja, o mundo, o ser humano, serão todos recapitulados em Jesus. Então, quando com o gênero humano também o mundo inteiro será intimamente unido ao homem e por ele atinge o seu fim, a finalidade que é a igreja no céu com a Santíssima Trindade. Então esse é o primeiro parágrafo do número 48, que a Lumen Gentium trata, mostrando que a igreja somos chamados à santidade, caminhar como santos para um dia herdar essa santidade que é o próprio Deus no fim dos tempos. No segundo parágrafo diz assim: Cristo, ao ser elevado da terra, atraiu a si todos os homens. Ressuscitado dos mortos, enviou aos discípulos o seu Espírito vivificante e por meio dele constituiu o seu corpo. Então, Jesus, na sua paixão, morte, ressurreição, ascensão e o dom do Espírito, toda a vida do Senhor era para dar o Espírito Santo. O Cristo ressuscitado que enviou o Espírito Santo e constituiu o corpo de Cristo. Cristo, ao ser elevado da terra, justamente na crucifixão, na sua crucifixão, ele foi elevado da terra, mas também na ascensão ele foi elevado da terra e constituiu o seu corpo, que é a igreja, através do Espírito Santo. Então, isso que é do céu, o próprio Deus, ele entrou na humanidade e pôs a humanidade, pela encarnação de Jesus, e pôs a humanidade dentro de si, no caso, fazendo o corpo de Cristo. Então, essa restauração da humanidade, essa salvação que veio pela cruz do Senhor, essa restauração ela já começou em Cristo Jesus. Uma restauração prometida, uma restauração que foi prometida e que atualmente ainda nós esperamos. Na liturgia da missa nós dizemos: Vinde, Senhor Jesus. Celebramos a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, veja, esperamos a restauração final. Então essa é a índole escatológica da igreja que peregrina neste mundo. E esse caminhar, essa esperança, nós prosseguimos dentro na ação do Espírito, no Espírito Santo. Isso continua em toda a igreja, em cada fiel. E é pela fé, Ele que nos dá o sentido da vida e a esperança dos bens eternos, dos bens futuros. E essa realidade nós caminhamos na igreja porque é uma obra que o Pai nos confiou. Então vejam, meus irmãos, o Pai nos confiou uma missão. Estamos na igreja peregrina, aguardando o fim dos tempos, no sentido da vinda de Cristo, porque o fim dos tempos inicia com a encarnação de Jesus e estamos no fim dos tempos, até a segunda vinda dele. Da encarnação até a segunda vinda, isso é o fim dos tempos. Mas fim dos tempos no sentido de vinda de Cristo, na glória, o Senhor nos confiou a missão dentro da igreja. Qual é o seu papel, meu irmão? Pense, vamos fazer o exame de consciência. Qual é o seu papel na igreja do Senhor? Pense, estamos entrando num ano novo. Estamos no finalzinho do ano que está terminando, de 2022, estamos perto de entrar no ano novo. Façamos o nosso exame de consciência para ver em que missão o Pai me confiou dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, na paróquia, na congregação, na sua ordem religiosa, como consagrado, como ordenado, como leigo, como pai, mãe de família, como filho. Então, nós temos uma missão, o Pai nos confiou, realizou a obra da salvação no seu Filho e nos confiou uma missão. Sede santos, porque eu, vosso Deus, vosso Pai, como vai dizer Jesus, o vosso Pai do céu é santo. Então, até que venha os novos céus e a nova terra,
com o Cristo Jesus, enquanto nesse período não vem, o Senhor não vem, a igreja peregrina caminha pelos sacramentos e suas instituições neste mundo, neste tempo. Nós trazemos a figura do mundo que passa, né? E temos como vai dizer esse número 48 da Lumen Gentium, nós temos uma santidade agora verdadeira, mas porém imperfeita. Então, se olhamos a nossa caminhada na vida, a gente vê que já deveria ser santo há muito tempo. Então vamos fazer propósitos de santidade de vida. Nós aguardamos a manifestação dos filhos de Deus, né? Com a criação que geme em dores de parto, e nós aguardamos a manifestação do Cristo Jesus como Filho de Deus. Que neste ano novo, neste ano que inicia, façamos bons propósitos e emendas para amar o Senhor cada vez mais, porque somos uma igreja que caminha agora, mas já temos a vida divina em nós. Então o que nos falta é abrir o coração para essa graça que o Espírito Santo nos dá. Obrigado, Jesus, pelo ano que termina. Vem, Senhor Jesus, no ano que vem e nos dá o Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, todos nós. Abençoa com o Teu Espírito Santo. Coloca em nós o gosto pela Palavra de Deus. Coloca em nosso coração o gosto pela Sagrada Confissão, a Sagrada Comunhão, os Santos Sacramentos. Coloca em nós o gosto pelo Santo Rosário, pela devoção à Virgem Maria, aos santos e santas e anjos de Deus. Coloca em nosso coração, Senhor, o gosto pela santidade. Vós que sois Deus bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Até o próximo podcast, meus irmãos, meditando sobre as coisas de Deus. Tenham todos um feliz Natal, um santo ano novo, que o ano que vem, novinho, seja reflexo da novidade do Evangelho em nosso coração. Deus os abençoe e vos guarde, que Ele possa nos abençoar e nos santificar. Amém.